Hoje nós temos, então, algumas novidades aí que a gente precisa comentar nesse caso. Mike Leão, o que que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre o que está acontecendo? Vocês viram as novidades? Novidades aí, novidade número um, a cabra morreu, né? Morreu um animal lá. É preciso, e eu já vou falar isso já bem no começo para que não se perca. Às vezes a gente olha a situação que acontece, morreu o animal, o Mike se desespera, queima os HDs. Faz um show lá e queima os HDs. Para quem tá de fora e olha uma situação dessa, a pessoa pensa que o cara tá de sacanagem, tá inventando história, né? Eu não vou dizer que em alguns casos não possa acontecer isso, pode acontecer isso mesmo, né? Pode ser o caso. Mas quando você já passou por uma situação com muita gente ali te oprimindo, te perseguindo, a pessoa fica meio sem saber o que fazer. Vamos supor aqui, tá, que exista de fato alguma coisa ali naquele local. Imagina que exista de fato uma base, alguma coisa oculta no meio daquelas montanhas que a gente viu anteriormente, tá? Quando isso acontece, existem certos indivíduos que ficam num local meio que guardando aquilo ali para não vazar. E se alguma coisa acontece e vaza, essas pessoas, esses grupos, eles são responsáveis por fazer uma coisa chamada contenção. Eles são a contenção da coisa. Então eles vão tentar conter, para abafar mesmo, para pressionar quem quer que esteja falando para que não fale. Então isso é uma coisa que existe e é importante que você saiba. Por isso que eu tomo muito cuidado antes de sair julgando, né? Falando, o cara é maluco, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é oportunista. Pode ser o caso, pode. Não vou dizer que não, tem cheio de gente assim por aí, eu não conheço o cidadão ali, a pessoa, né? Assim como tem oportunistas também que agora querem ser os paladinos ali, que vão desmentir a história toda, que vão lá filmar a mãe do rapaz sem permissão, como eu mostrei na live anterior. Então, a gente tem uma situação que ela começou de uma forma bem estranha, né? Ali você teve o Mike Leão ali filmando, e eu quero começar mostrando aqui um negócio. A história não acabou ali. Você acreditou naquilo que aquele canal na Lata Driver filmou e acha que aquilo ali resolveu o caso? Não, aquilo não resolveu o caso, tá? É assim, é uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu tenho muitas dúvidas nesse caso ainda. Tem muita coisa errada que está sendo feita. E isso serve muito mais para descredibilizar ainda mais um assunto que já é tão descredibilizado, que é a ufologia, que é uma coisa tão difícil, né, de você tocar nesse assunto, que sempre foi, sempre será ridicularizado pelas pessoas que não têm conhecimento e pelo governo que quer ridicularizar, pelo sistema que quer abafar o caso. Então existe essa galerinha da contenção. Quando tem uma coisa que é muito secreta numa região e alguém começa a falar demais, surge a galerinha da contenção. Essa é a turma que vem para abafar o caso. Eu não estou dizendo que é o que está acontecendo lá, mas saiba que isso existe, tá? Saiba que isso existe. Eu já vi isso acontecer. Vocês sabem, eu já passei por gangstalking, perseguição, então eu percebo certos padrões nessas situações. Por isso que eu não dou assim já o veredito e falar, o cara tá mentindo, o cara é isso, aquilo, o cara é aquele outro. Não, cara, tem coisa muito estranha nesse mundo, tem muitas coisas estranhas nesse mundo, tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, dizia Shakespeare, né? Então boa noite a todos aí no chat, tá, pessoal? Primeira coisa, vou abrir aqui, ó, eu quero mostrar para você uma questão. Isso aqui tá bem simples, tá? A gente teve depois eu vou mostrar isso com imagens. Vamos ver isso daqui primeiro. Cadê deixa eu pegar um vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Este caso do UFO de Campo Largo, do Mike Leão, ainda não está encerrado, não. Tem muitas análises sendo feitas, muitos pesquisadores sérios. Estamos fazendo uma análise detalhada. Veja a vista dele. Dali que ele viu esse objeto, que nós temos aí a conformação dele, não é? Já mostramos para vocês aqui. E fizemos uma pesquisa no local
usando um aplicativo específico para isso, vendo as altitudes e as visadas. Nós trabalhamos com topografia há mais de 30 anos. E aqui está a vista que um investigador observou lá de um suposto camping que tinha uma imagem de luzes que apareciam. Mas nós vimos que ele viu da estrada que está acima da casa. E lá da casa do Mike Leão não se vê esse camping. Você vê um morro que desce ali atrás, ó. A vista dele da varanda lá de baixo é deste morro e não do local onde tem o camping. Que foi exatamente o que eu falei na live anterior. Eu falei, tá errada essa análise do Nalata Driver. Foi o rapaz lá que foi de noite, lá todo inconveniente, filmou lá umas luzes no morro e achou que, eureka, eu matei a charada. Não matou nada, tá? Não matou a charada, porque se eu for em qualquer serra aqui e ver qualquer luzinha de longe que tem algumas luzes, qualquer chacrinha que tem algumas luzes, vai dar aquele resultado. O problema é que não tá igual que o Mike Leão filmou, e foi exatamente isso que eu falei no outro dia. Presta atenção aqui. Ó, é mais ou menos esse o princípio. Eu fiz aqui o bonequinho do Mike Leão, né? Já tá até caracterizado, tá com o bigode, com arco e flecha. E aí ele tem uma visada aqui, certo? Tá. Acima da visão do que ele filmou naquele dia, que ele alega ser um disco voador, você tem esse quadradinho aqui, que é o espaço que ele consegue ver entre o disco voador e o morro, que tá acima, tá? Tava escuro, tava acima. Perfeito, tá bem simples de entender, né? Aí o outro canal lá, o Nalata Driver, pegou o carro dele, tá aqui o carro dele, foi lá na frente filmar, né? Foi lá na frente da chácara, filmou e fez uma visada que ele pegou isso daqui, ó. Ele pegou as luzes em cima ali. As luzes do Nalata Driver, elas estão acima do morro, no topo do morro. E pelo fato dele estar vendo de cima, ele deveria ver mais morro acima das luzes, né? Se fosse o mesmo objeto, ele deveria estar vendo mais morro acima do que o Mike que está embaixo, porque o Mike está lá embaixo na chácara, e ele está numa área mais alta ali em cima da rua, tá entendendo? Então ele olhando lá, claro, é um esboço bem simples, mas só para você entender.